Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês a Revolução Francesa. Lembrando que esse primeiro vídeo é apenas a parte um. Eu venho trazendo a parte 2 e a parte 3 eu venho fazendo as principais datas com os principais acontecimentos. As datas e os acontecimentos para facilitar o estudo de vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar. Mas afinal, o que foi a Revolução Francesa? Bem, na metade do século XVIII e parte do século XIX, foram marcadas por revoluções. A Revolução Industrial, que mudou radicalmente a técnica e a sociedade, a Revolução Anticolonial na América do Norte, que resultou na independência dos Estados Unidos, a Revolução Intelectual, chamada Iluminismo, que ocorreu quase simultaneamente às duas anteriores. Em outras palavras, o absolutismo se encontrava em crise devido às transformações gerais da sociedade. A Revolução Francesa, um modelo clássico do que se convencionou chamar de Revolução Democrática Burguesa, representou um importante marco da revolução sociopolítica da humanidade, ao destruir os últimos pilares de sustentação do feudalismo. E, ao longo do tempo, quando a soma dos anos constituía os séculos, a França adotou o feudalismo com suas relações servis de produção baseadas na dependência entre os indivíduos, tendo a agricultura como principal atividade econômica, provocava como consequência natural a ruralização da sociedade. Então, de uma população aproximada de 25 milhões de habitantes, cerca de 20 milhões concentravam-se no campo. A Revolução Francesa, ela foi a culminância desse processo revolucionário e também a mais importante revolução ocorrida em toda a história mundial contemporânea, com exceção da Revolução Socialista Russa do ano de 1917. Bom, a Revolução Francesa foi fundamental por sua influência política. Seus reflexos foram sentidos na China, em toda a Europa, nas Américas, na Índia. Ela representou uma ruptura estrutural. A burguesia, excluída do poder político pela aristocracia, se insurgiu, tornando-se senhora do Estado. Bem, as revoluções sociais, elas não acontecem fruto do acaso, nem apenas pelo desejo espontâneo das massas de mudar. Resultam de profundas crises estruturais geradas pelo abismo social que separa a população de um país. Só a desigualdade social, a fome crônica, a miséria generalizada, por si mesmas, não são responsáveis pelo furor revolucionário. É necessário que o povo se conscientize de seu papel social, que pegue a história com a mão e a escreva sob nova ótica, mudando-lhe os rumos. É imprescindível que as pessoas compreendam o mundo em que vivem, suas contradições sociais, e que rompam com a ideia de destino imutável e construam uma nova sociedade na qual as relações travadas entre elas sejam de cooperação e não de exploração. A França, durante o século XVIII, ainda tinha como base econômica a agricultura, razão pela qual a maior parte da população vivia na área rural. Os camponeses se dividiam em pequenos proprietários, arrendatários, lavradores e jornaleiros, alguns dos quais ainda se submetiam à servidão feudal, como o pagamento da corvéia, mediante o trabalho compulsório e não remunerado, para manter o parasitismo da nobreza feudal. Até mesmo os fatores climáticos contribuíram para a eclosão da Revolução. Em 1785, a seca atingiu abrasadoramente a natureza, queimou os pastos, matou o gado e a lavoura não prosperou. E no ano de 1788, a fome consumiu o resto da energia do povo. Os preços subiram de forma incontrolável
e o pouco dinheiro que os trabalhadores ganhavam mal dava para comprar o pão de cada dia. Ao lado da fome coletiva, a corte do rei Luís XVI vivia farta e banqueteando-se diariamente. Então, o primeiro e o segundo estados agarravam-se aos seus privilégios, não admitindo abrir mão deles por nenhuma hipótese. Eram eles os proprietários das terras e de tudo que nela existia. Em função disso, a França, mesmo no século XVIII, ainda conservava a cobrança de pedágios típicos do sistema feudal, o fato que dificultava a expansão do comércio devido à elevação dos preços dos produtos, prejudicando assim a burguesia emergente. A isenção do pagamento de impostos pelos estados privilegiados agravava as já debilitadas finanças francesas. Além disso, eles ainda controlavam os principais cargos administrativos, comandavam o exército, cobravam dízimos e mantinham os trabalhadores rurais numa situação de servidão, forçados que eram a trabalhar para manter a elite sem receber remuneração. Quando um ministro das Finanças percebia o caos bater às portas do Palácio Real e propunha uma reforma fiscal que abolisse os privilégios e passasse a cobrar impostos de todos, inclusive da elite, acabava sendo demitido. Então, além dos fatores climáticos que atingiram a agricultura, provocando a escassez de alimentos e a fome generalizada entre os camponeses, outras razões contribuíram para agravar a crise econômica na qual se debatia a França durante o século XVIII. Por exemplo, o Tratado Éden, que foi assinado entre a França e a Inglaterra em 1786, reduziu as tarifas de importação para os tecidos e produtos metalúrgicos ingleses. Em troca de quê? Em troca da diminuição das taxas alfandegárias sobre o vinho francês na Inglaterra. As consequências desse tratado foram dramáticas para a nascente indústria francesa, atingida fortemente pela concorrência inglesa. Daí a crise foi um passo. Falências e desemprego caminham juntos e com isso fermentava a insatisfação popular. Os passos certos dos salários não acompanhavam a corrida dos preços. A pobreza foi suplantada pela miséria absoluta. Um mendigo pedia esmola a outro. A fome matou aproximadamente 80 mil pessoas em Paris no ano de 1789. O número de indigentes se multiplicava a cada dia. O próprio Estado estava falido. Os cobradores de impostos que ganhavam por percentual sobre a arrecadação, apesar de sua voracidade fiscal, não conseguiam recursos para cobrir o déficit público, cujas despesas só cresciam após cada guerra externa, cada banquete palaciano. Então, no século XVIII, embora a estrutura social da França permanecesse com vários aspectos originários dos tempos feudais, a burguesia ela controlava as finanças, o comércio e a indústria. As novas formas de produção industrial nasceram e cresceram dentro da antiga sociedade feudal existente na França, mas as taxas cobradas pela nobreza, os impostos cobrados pelo Estado absolutista e as proibições estabelecidas pela política mercantilista eram um sério obstáculo ao desenvolvimento dos meios de produção, controlados pela burguesia. A nobreza monopolizava muitos dos altos cargos, tirando daí diversos privilégios. A burguesia crescia em número, em poder econômico e participação política e principalmente em consciência de si mesma como classe social. Classe em ascensão, acreditando no progresso, a burguesia julgava-se representante do interesse geral da população, exercendo por suas propostas transformadoras forte atração sobre as camadas populares. Os burgueses pretendiam também inverter uma ordem na organização da sociedade, de forma a legitimar sua própria tomada de poder. Na França, na segunda metade do século XVIII, a esmagadora maioria da população era formada por camponeses
direto ou indiretamente dependentes de seus senhores. Então, a França, às vésperas da Revolução, contava com uma população de 26 milhões de habitantes, e cuja maioria vivia no campo. Entre esta população rural havia diferenças sociais consideráveis. Os camponeses proprietários pequenos ou grandes fazendeiros, os trabalhadores assalariados, que em troca de baixos salários trabalhavam para os grandes fazendeiros em jornadas de até 14 horas diárias, e uma pequena parcela de trabalhadores servis explorados segundo os moldes feudais. Então, assim, de maneira geral, a expansão da agricultura capitalista era dificultada pelos impostos pagos ao governo e pelo fato de que a nobreza detinha grande parte das terras agrícolas, não se interessando em desenvolver a agricultura. Então, os grandes banqueiros e comerciantes eram a camada mais rica desta classe e viviam dos grandes negócios. Os advogados, médicos e outros profissionais formavam a camada intermediária. Pequenos lojistas e pequenos industriais formavam a pequena burguesia. E apesar de ricos e de controlarem a produção e os negócios da nação, os burgueses não gozavam de nenhum privilégio político ou social. Ainda nas cidades se encontrava outro importante setor da sociedade: as camadas populares urbanas, os jornaleiros, das oficinas artesanais, empregados do comércio, operários. Estas pessoas elas viviam do seu trabalho e suas condições de vida variavam de acordo com os seus salários. E uma minoria da população formava a camada privilegiada da época, a aristocracia, que incluía, além da nobreza, o alto clero. E para estas pessoas, a riqueza e a boa vida não dependiam nem da sorte, nem dos negócios, nem do trabalho pessoal, mas unicamente do seu nome e do nascimento nobre. Tinham imensos privilégios, não pagavam impostos, cobravam taxas dos camponeses, além de receber algum tipo de pensão ou renda do Estado. Mas também neste grupo de privilegiados havia diferenças. A pequena nobreza do interior era sustentada pelas taxas cobradas dos camponeses. A nobreza cortesã vivia na corte do rei e recebia pensões do tesouro real, e a nobreza judiciária ou togada ocupava importantes cargos nas magistraturas da monarquia. Então, a organização financeira do reino exerceu papel fundamental no desencadear dos acontecimentos revolucionários. A monarquia absoluta precisava ter um sistema de arrecadação de impostos para satisfazer suas necessidades, mas os gastos eram sempre maiores que a receita, e essa tendência se acentuou no século XVIII, quando o déficit do Estado atingiu 5%. Os impostos cobrados pela coroa não atendiam às suas necessidades, e esta recorria a empréstimos da burguesia financeira para evitar a bancarrota. As guerras, a diplomacia, a dívida pública eram os responsáveis por mais de 75% das despesas da monarquia. A intervenção da França na Guerra da Independência dos Estados Unidos onerou ainda mais os cofres franceses. Ao mesmo tempo, o comércio interno francês não crescia, as heranças da prática feudal impediam seu livre desenvolvimento. Em termos de hierarquia social, a França estruturava-se em 3 ordens. Primeiro estado, formado pelo clero; segundo estado, constituído pela nobreza; terceiro estado, composto pelo restante da população. A sociedade estamental alongou-se da Idade Média, chegando até os tempos modernos, mantendo sua estrutura de privilégios em favor do alto clero, constituído por bispos e abades, que formavam o primeiro estado, ao lado do baixo clero, padres e parocos, compostos no total de 120 mil religiosos. O segundo estado reunia em torno de 350 mil integrantes da nobreza, dividida em nobreza palaciana, que ocupava importantes cargos administrativos, vivia de pensões e desprezava o trabalho, e também a nobreza provincial, a qual mantinha os privilégios feudais, mas cuja situação econômica era de visível declínio. E na base da pirâmide social, carregando nos ombros todo o peso de manter pelo trabalho e pagamento de impostos extorsivos os privilégios do primeiro e segundo estados, estava o terceiro estado, composto por quase 98% da população francesa. Então, a sua divisão social era ainda mais heterogênea que os demais estados, formado pela alta burguesia, integrada pelos banqueiros e prósperos comerciantes. A média burguesa, composta predominantemente por profissionais liberais
com destaque para advogados, médicos, dentistas e professores, a pequena burguesia, constituída por lojistas e até mesmo alguns artesãos. Então, na base dessa pirâmide, lá embaixo, próximo ao chão da miséria absoluta, milhões de camponeses irrigavam a terra com seu suor, resultado do trabalho cotidiano, sem o qual as elites não teriam o seu banquete diário. Apenas os componentes do terceiro estado pagavam impostos. Os dois primeiros, além de serem isentos da tributação fiscal, tinham o privilégio de usufruir de pensões e de cargos públicos. Foi, sobretudo, contra a manutenção desses privilégios que o terceiro estado se rebelou. Então, o primeiro estado, às vésperas da Revolução, o primeiro estado apresentava uma divisão interna, chocavam-se o alto e o baixo clero, o alto clero, constituído por elementos provenientes de famílias nobres, possuía inúmeros privilégios, já o baixo clero tinha um padrão de vida igual ao das camadas populares, tendendo a simpatizar com os revolucionários. O segundo estado também estava dividido com interesses muitas vezes divergentes. Em Versalhes residia a nobreza palaciana, formada por 4.000 nobres que compunham a corte dispendiosa para o Estado francês, e no interior do país havia a nobreza provincial vivendo dos privilégios de origem feudal. Por fim, existia a chamada nobreza de toga, burgueses que ganharam ou compraram títulos nobiliárquicos, dedicando-se aos negócios administrativos ou judiciários. Tanto o clero quanto a nobreza estavam isentos da maioria dos impostos, além de receber pensões, doações e outros privilégios do poder real. Possuíam tribunais próprios e monopolizavam os postos de oficiais do Exército e da Marinha. Somados, o primeiro e o segundo estado não excediam a 480.000 pessoas. Os religiosos eram cerca de 130.000 e os nobres cerca de 350.000, representando aproximadamente 0,5% e 1,5% da população francesa. O terceiro estado era formado pelo restante da população, os camponeses, a burguesia, as camadas populares da cidade, totalizando cerca de 25 milhões de pessoas. Esse segmento social visava, acima de tudo, a extinção dos privilégios concedidos ao primeiro e segundo estado e reivindicava o estabelecimento da igualdade civil, que acabaria com privilégios do nascimento. Então, os franceses, ao final do século XVIII, estavam sob a vigência de uma monarquia absolutista cuja concepção de poder impedia a expressão política e a realização dos anseios e interesses da burguesia, fundamentando-se na teoria do direito divino dos reis. Os monarcas franceses não prestavam conta dos seus atos. A autoridade do monarca não tinha limites legais e ele realizava consultas apenas a um conselho de ministros. Começava a se generalizar um repúdio às ultrapassadas instituições francesas, fruto do descompasso entre a realidade da vida material, cultural e social e as instituições e valores construídos ao final do período feudal. E, para finalizar, eu deixo essa leitura complementar sobre a convocação dos Estados Gerais, dos Estados Gerais, que diz o seguinte: com a insustentável crise, o rei Luís XVI resolveu convocar os Estados Gerais, assembleia que, em época de crise, o soberano reunia para se aconselhar. Essa instituição não tinha poder decisório, mas sim consultivo. Segundo a tradição, cada estado reunia-se em separado e expunha seu voto em bloco. Assim, a nobreza, o clero e o terceiro estado tinham direito a um voto cada um. Esse tipo de escrutínio favorecia, naturalmente, o primeiro e o segundo estado. Ao tomar conhecimento da convocação dos Estados Gerais, uma infinidade de inflamados panfletos preparados pela burguesia foi distribuída, proliferando reuniões em salões, cafés e praças públicas. Então surgiram os cadernos de lamentações, revistas que apresentavam, entre outras, duas reivindicações:
número de representantes do terceiro estado igual ao dos dois outros somados e votação por cabeça e não por estado. Caso essas reivindicações fossem aceitas, o terceiro estado teria maioria favorável às suas teses, pois o baixo clero e uma pequena parcela da nobreza também votariam contra a monarquia absolutista. O rei Luís XVI aceitou dobrar o número de representantes do terceiro estado, mas não aprovou o voto por cabeça, o que não mudava nada a situação, servindo apenas para enfurecer a burguesia. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Essa é a parte 1 sobre a Revolução Francesa. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar seu like, escrever um comentário e o mais importante de tudo, não deixem de se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa é apenas a parte 1 sobre a Revolução Francesa. Depois eu venho trazendo a parte 2 e a parte 3 será com as principais datas e as principais datas com os acontecimentos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, um forte abraço. Até o próximo vídeo.